Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática da nona classe. O sumário da aula de hoje é cálculo de áreas e volumes dos sólidos geométricos. Vamos falar do poliedro, vamos ver o conceito de poliedro, vamos ver a classificação dos poliedros, a relação de Euler, vamos ver os prismas, e daqui vamos ver o conceito de prisma, vamos ver os elementos de um prisma, vamos classificar os prismas, vamos ver a área dos prismas e, por fim, o volume do prisma reto, de base triangular e retangular. Vamos começar. Conceito de poliedro. Poliedro é um sólido geométrico limitado por faces planas. Temos aqui uns exemplos de poliedros, em que vemos ali os elementos dos poliedros. Temos arestas, temos vértices, temos altura, por causa de 1. Temos bases, temos faces laterais. O que é uma face? A face é a região que limita o poliedro. A aresta é a interseção de duas faces. O vértice é a interseção de duas ou mais arestas. Classificação dos poliedros. Os poliedros podem ser convexos ou côncavos. Poliedros convexos. Quando uma reta fura o poliedro em apenas dois pontos distintos. Temos aqui o caso, uma figura que nos ilustra. Temos aí dois pontos por onde entra a reta e sai. Poliedros côncavos. Tem este nome quando uma reta fura o poliedro em mais do que dois pontos distintos. Temos ali a figura também que nos ilustra. Entrando de uma face e saindo da outra, passou por vários pontos, mais do que dois pontos pelo menos. Mas vamos apenas estudar os poliedros convexos. Vamos ver a relação de Euler. O que é que nos diz? Leonhard Euler, que nasceu em 1707, viveu até 1783, foi um dos matemáticos destacados de todos os tempos. Ele traz-nos aqui uma relação muito interessante. Olhemos para essa figura onde temos os vértices, as arestas, as faces. Contando o número de vértices, podemos ver que temos 3 vértices na base e 1 no topo, são 4 vértices. Temos 6 arestas e temos a relação, se somarmos os vértices às faces e se subtrairmos o número das arestas, temos 2. Ou seja, V mais F menos A, temos 2. Uma relação interessante. Esta é chamada relação de Euler. Poliedros de Platão. Os poliedros de Platão são poliedros convexos que satisfazem as seguintes condições. A primeira, todas as faces têm o mesmo número de arestas. E a segunda diz que de cada vértice parte o mesmo número de arestas. Temos aqui uma série de poliedros. Mas da parte superior, Platão associou isto. A primeira ao fogo, a seguinte ao ar, a terceira à terra, que nós chamamos de cubo, a seguinte o universo, seguinte a água. Os da parte de baixo temos aqui um tetraedro, depois temos o octaedro, temos o cubo, o dodecaedro e por fim o icosaedro. Tetraedro, o que é que vem a ser? Tetraedro é um poliedro que tem 4 faces triangulares e estas faces são triângulos equiláteros. Octaedro tem 8 faces triangulares e são triângulos equiláteros. O cubo tem 4 faces quadrangulares. O dodecaedro tem 12 faces pentagonais. Quer dizer que as faces têm forma de pentágonos regulares. Por fim, temos o icosaedro, que tem 20 faces triangulares e são triângulos equiláteros. Conceito de prisma. Um prisma é um poliedro limitado por 2 polígonos denominados bases, geometricamente iguais e situados em planos paralelos, e por faces laterais em forma de paralelogramos. Temos aqui um exemplo de um prisma, tem ali 2 bases, uma na parte inferior, outra na parte superior. Temos a altura destacada ali, uma face lateral, a aresta lateral e a aresta da base. São elementos que vamos precisar. As bases são faces paralelas. A altura é a distância entre as bases. Faces laterais são as faces compreendidas entre as bases. As arestas da base são os lados das bases. Arestas laterais são os lados das faces laterais. Classificação dos prismas. Existem 3 espécies de prismas. Temos o prisma reto, quando temos as arestas laterais perpendiculares às bases. As faces laterais são retangulares. Temos aqui um exemplo. Temos depois o prisma oblíquo. Desta vez, quando as arestas laterais são oblíquas às bases. As faces são paralelogramos. Vamos observar bem, está aqui o prisma oblíquo.
Temos, por fim, o prisma regular, quando o prisma é reto e as bases são polígonos regulares. Vejamos aqui um exemplo. Está aqui um prisma regular. Vamos calcular áreas de prismas. Área de um prisma reto de base triangular. Temos aqui um prisma de base triangular. Os elementos estão aí. Tem a aresta de base, a altura da base e a altura do prisma. Ora, se planificarmos o prisma, vamos ter aqui a área lateral bem destacada e as duas bases. A área total deste prisma será 2 vezes a área da base mais a área lateral. Tá? Exemplo. Determina a área do prisma sabendo que a aresta A mede 6 cm, a altura da base mede 4 cm e a altura do prisma mede 8 cm. Utilizando aqueles dados, teremos a área da base igual a aresta da base vezes a altura da base sobre 2, que nos dá, feitos os cálculos, 12 cm². A área lateral. Vamos calcular primeiro a área de um retângulo, utilizando as medidas. Lado vezes altura, temos 8 vezes 6, 48 cm². Na área total teremos 2 vezes a área da base, que já foi calculada, mais a área lateral também foi calculada. Mas não nos esqueçamos que temos 3 faces iguais a 48 e 2 iguais a 12. Então, 2 vezes 12 mais 3 vezes 48 vai nos dar a área total, que é igual a 168 cm². Área de prismas. Área de um prisma reto de base retangular. Vejamos este exemplo. Temos aqui um prisma reto de base retangular. Tem duas bases retangulares, as faces também são retangulares. A área total é dada por 2 vezes a área da base mais a área lateral. Exemplo, determina a área do prisma, sabendo que as arestas de base medem 7 cm e 9 cm, respectivamente, e a altura do prisma é 10 cm. Recolhendo os dados, temos A, B e H iguais a 7, 9 e 10. A área da base é calculada pela fórmula da área do retângulo, que nos dá 63 cm². E a área de uma das faces, de acordo com os dados, é A vezes H. Vamos ter 7 vezes 10, que é igual a 70 cm. A área da outra face, são iguais 2 a 2, é B vezes H. Esta vai nos dar 9 vezes 10, que é igual a 90 cm². A área total é 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Mas a área lateral é formada pelas áreas de 2 retângulos diferentes. Já calculamos. 2 vezes a área da base, mais 2 vezes a área de uma das faces, mais 2 vezes a área da outra face, que é igual, feitas as contas, 446 cm². Volume de prismas. Volume de um prisma reto de base retangular. Temos aqui a figura. O volume é dado pela forma área da base vezes altura. Exemplo. Determina o volume de um prisma, sabendo que as arestas da base medem 7 cm e 9 cm, respectivamente, e a altura do prisma mede 10 cm. Recolhemos os dados, A, B e H, estão ali as medidas. A área da base é dada pela expressão A vezes B, que é a área do retângulo, 7 vezes 9. Vamos ter 63 cm². O volume é dada pela expressão área da base vezes a altura. A área da base já foi calculada, é só multiplicar pela altura. Temos 730 cm3. Volume de prismas. Volume de prisma reto de base triangular. Temos ali a mesma fórmula ou a mesma expressão. Volume é igual à área da base vezes a altura. O segredo é calcular corretamente a área da base. Lá está, com as medidas que temos. A área da base é igual a A vezes AB sobre 2. Vai nos dar 12 cm². Volume é igual à área da base vezes a altura. Já calculamos a área da base. Multiplicando pela altura, vamos ter 96 cm². Chegamos ao fim de mais uma aula de matemática, cujo sumário foi cálculo de áreas e volume de sólidos geométricos. Poliedro, vimos o conceito de poliedro, classificamos os poliedros, vimos a relação de Euler, vimos também os prismas. Começamos por ver o conceito dos prismas, vimos os elementos de um prisma, classificamos os prismas e vimos a área dos prismas e, por fim, o volume do prisma reto e de base triangular e retangular. Até a próxima aula.